A inteligência artificial vai substituir os arquitetos? Talvez não, mas se você continuar ignorando a IA, pode ser que sim. Prazer, meu nome é Monique Ângela, sou arquiteta e urbanista e desde 2019 eu produzo conteúdo sobre concursos de arquitetura e já ajudei centenas de arquitetos a serem aprovados. Então, me siga lá nas redes sociais, @arquiresumos e se inscreva aqui no canal para conteúdos como esse e muita estratégia de estudo. No vídeo de hoje eu vou explicar para você com base em técnica, sem achismos, sobre os reais riscos da inteligência artificial, mostrando o lado positivo e o lado negativo e também te mostrando o que pode ser cobrado na sua prova da Caixa Econômica Federal. Isso mesmo, a gente tem na no edital da Banca Cés Gran Rio uma parte de informática aplicada à arquitetura e tem um tópicozinho lá que ninguém está prestando atenção sobre IA, fundamentos de IA na arquitetura. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes de entender se a IA vai de fato substituir os arquitetos, a gente precisa entender o que é IA. Então, inteligência artificial, a famosa IA, é um campo da computação que desenvolve sistemas capazes de executar tarefas que normalmente o ser humano iria executar, como produzir textos, desenvolver algoritmos, desenvolver site, imagem. Então, tudo isso que a gente vê aí de ChatGPT, a Leonardo IA e IA que faz música, então são atividades que o ser humano iria executar e que hoje a gente tem essas inteligências desenvolvendo. E essa inteligência artificial precisa da inteligência humana, porque a IA, ela aprende a reconhecer padrões, a desenvolver, melhorar coisas que ela faz, mas tudo com base na inteligência humana. Precisa de um ser humano ali para dar o comando, para aperfeiçoar aquilo que está sendo feito. E a IA, ela precisa de dados, então é o ser humano que vai dar esses dados, enviar essas informações para que a IA consiga produzir alguma coisa. Então, trazendo para o campo da arquitetura, a gente vai ver a IA atuando em algumas frentes. O mais comum que a gente mais vê é fazendo renders ou humanização de desenhos, mas você precisa trazer esses dados. Então, você traz uma planta baixa, fala o que você quer e aí a IA produz uma planta humanizada ou um render, mas você tem que trazer esses dados. Outros campos que a IA pode atuar seria também na parte de BIM, então ela reconhecendo os erros de compatibilização, os clashes que você vai ter nos projetos, quando você junta o projeto de arquitetura com os complementares. Outro campo que a IA pode atuar também é na simulação, principalmente de desempenho térmico, lumínico. Então a gente tem bastante nessa área de conforto ambiental, alguns softwares que utilizam a IA para trazer o melhor resultado, a melhor volumetria, a melhor composição para aquele projeto arquitetônico. Também temos a parte de realidade aumentada, né, que é com aqueles óculos, que a pessoa ela fica numa experiência imersiva dentro do que será aquele projeto. Então é mais fácil para um cliente, para um leigo, entender como de fato vai ser aquilo depois de construído. E aí a gente consegue ver benefícios claros da IA, sendo o principal, o mais falado e o mais fácil de perceber a produtividade. Então a IA ela consegue produzir muito mais quantidade em um tempo muito menor do que um ser humano. Então a gente consegue ver isso. Quanto tempo você demoraria para escrever um texto de 5 páginas? Quanto tempo o ChatGPT demora? Então, a principal vantagem aqui é a produtividade. Esse seria o principal benefício, mas também a gente tem uma diminuição de erros advindos da execução de tarefas repetitivas. Um ser humano ele tem mais tendência a errar algo quando ele está fazendo algo repetidamente e acaba por um descuido, não prestar atenção, cometer alguns erros. E a IA, ela comete menos erros nesse tipo de atividade porque o algoritmo foi desenvolvido para isso. Porém, quais são os pontos negativos? É justamente
essa questão de fazer tudo muito repetido, muito padrão, você acaba perdendo a autenticidade do trabalho. E é aqui que os arquitetos entram. Afinal, a nossa profissão ela é extremamente ligada à criatividade e à percepção do mundo. Cada arquiteto vai entender o seu cliente, o seu ambiente, a sua cidade de uma forma muito única e trazer isso para o seu projeto. E uma IA, ela não tem essa capacidade de pegar essas minúcias e essas características de um ser humano, do meio ambiente, que não são um dado frio, que não são perceptíveis no primeiro momento, que nós, arquitetos, aprendemos a desenvolver. E é aí que entra o papel fundamental do arquiteto nessa nova realidade do nosso mercado. Então, hoje, o arquiteto ele está mudando o seu papel, mudando como ele trabalha. A nossa profissão não vai deixar de existir, mas a gente precisa se atualizar e mudar a forma de trabalhar. Por isso é tão importante estar sempre atento e sempre aprendendo mais, não só sobre IA, mas sobre as atualizações, as novidades e tecnologias também do nosso setor, do nosso mercado. Então, esse é um ponto muito específico, que a IA ela está nos ajudando, mas ela não pode nos substituir. E também o que eu falei antes, precisa de um ser humano dando os comandos. Então, depende de você dar os comandos certos para que saia o melhor resultado. Não adianta você só jogar na IA que vai sair qualquer coisa. Se você não tem esse conhecimento por trás, tanto de desenvolver os prompts, quanto o conhecimento técnico em arquitetura, para entender se aquilo é bom de fato, não adianta nada você ter uma boa IA na sua mão. E um ponto muito importante aqui é a nossa responsabilidade enquanto profissionais. Quando a gente faz um projeto, a gente emite um registro de responsabilidade técnica, que é a nossa responsabilidade registrada no nosso conselho, o CAL, perante a sociedade. Então, o que é um RRT? É o CAL, um conselho falando para a sociedade. Esse profissional tem competência para realizar este serviço. Então, fique tranquilo, se acontecer alguma coisa, esta pessoa foi responsável. Então, eu vejo que o papel do conselho e da responsabilidade técnica é muito mais uma segurança para a sociedade do que para nós. Para nós é uma responsabilidade. E aí, quando você tem algo gerado por IA, a responsabilidade é de quem? Por isso, volto a frisar a importância do ser humano por trás. O que você pediu para a IA fazer? Você avaliou depois que a IA fez aquilo ali, está com resultado satisfatório? É o melhor? Você pode melhorar? Você pode complementar com alguma outra coisa? Então, a responsabilidade do ser humano continua ali e nós, enquanto profissionais credenciados no conselho de classe, temos essa grande responsabilidade. E se você estuda para concurso de arquitetura, estudar sobre a aplicada à arquitetura deixou de ser opcional, porque agora está vindo nos editais. E a gente viu no edital da Banca Sesgran Rio para a Caixa Econômica Federal. E foi por isso que eu resolvi elaborar um e-book completo sobre os fundamentos da IA na arquitetura. Esse e-book vai ser lançado agora, na segunda semana de janeiro, então fique de olho lá no Instagram, @arcresumos, para saber direitinho a data de lançamento, para que você possa adquirir o e-book completo com todos esses conceitos que a gente conversou aqui, para que você possa aprofundar e acertar as questões na hora da prova, porque isso é o mais importante, né? Vou mostrar para vocês aqui o e-book. Esse é o primeiro e-book com um autor convidado, que é especialista na área de sistemas de informação e que nos ajudou a elaborar este e-book específico para o concurso da Caixa. Então, aqui a gente tem alguns conceitos, fundamentos, como que a IA se aplica dentro da arquitetura. Então, tem bem específico aqui as áreas que a gente tratou brevemente no vídeo, então bem ilustrado para facilitar mesmo o conhecimento de vocês, o aprendizado, e que vocês possam acertar todas as questões lá
no concurso da Caixa Econômica Federal. Então era isso que eu queria falar com vocês, apresentar esses conceitos de IA e como que ela pode impactar na nossa vida de arquitetos e também falar com vocês desse e-book novo, inédito no mercado, específico para quem for fazer o concurso da Caixa Econômica Federal, que é o concurso do ano, né? Não se fala em outra coisa. Então, quem quiser adquirir o e-book, ele faz parte da coletânea de resumos, que é um material completo com diversos temas esquematizados para facilitar o seu aprendizado. Então, o link vai estar aqui embaixo para você acessar o nosso site, conhecer o material e ser aluno também. Então, obrigada por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de curtir, se inscrever e até o próximo vídeo.